Olá, pessoal! Meu nome é Clara e hoje eu vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que me envergonha, que me quebrou, mas que também me transformou. É sobre como eu traí a pessoa que mais amava no mundo. Não estou falando de um homem. Estou falando da minha irmã. Se você já amou alguém que não devia, se já fez escolhas das quais se arrepende profundamente, essa história vai tocar seu coração. E se você tem um irmão ou irmã, vai entender porque essa é a pior traição que alguém pode cometer. Fiquem até o final, porque eu preciso dividir esse peso com vocês. Preciso que entendam como o amor pode nos fazer perder completamente o rumo. Deixe eu voltar alguns meses no tempo, para quando minha vida ainda fazia sentido. Eu tinha 28 anos e estava finalmente construindo a carreira que sempre sonhei. Advogada em um escritório respeitado, trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Meu objetivo era claro: me tornar sócia antes dos 30. Eu sempre fui assim, focada, determinada, talvez até obsessiva. Desde que perdi minha mãe aos 17 anos, aprendi que não podia contar com ninguém além de mim mesma. Bem, de mim mesma e da Helena. Helena era minha irmã mais nova. 3 anos mais nova que eu, para ser exata. E ela era tudo que eu não era. Onde eu era pragmática, ela era sonhadora. Onde eu via problemas, ela via possibilidades. Helena era artista plástica, daquelas pessoas que conseguem transformar dor em beleza através de uma tela. Morávamos juntas desde sempre, desde que nosso pai nos abandonou logo após a morte da mãe. Nós duas contra o mundo. Essa sempre foi nossa promessa. Lembro perfeitamente daquele domingo de manhã. Eu estava na cozinha preparando o nosso café da manhã, enquanto Helena apareceu toda sonolenta, com aquele pijama de unicórnios que eu implicava, mas secretamente achava fofo. Você precisa terminar aquelas telas para a exposição, eu disse, tentando soar séria enquanto cortava morangos. Eu sei. Ela suspirou dramaticamente. Mas é difícil me concentrar quando minha vida amorosa é um deserto completo. Eu ri. Helena estava sempre reclamando que nunca conhecia homens interessantes. Ela queria aquele amor de cinema, sabe? Aquele que te tira o chão, que muda tudo. Eu sempre zombava dela por isso. Dizia que amor assim só existia nos filmes e nos quadros que ela pintava. Como eu estava errada. Como eu estava perigosamente errada. Você trabalha demais, Clara, Helena disse naquela manhã, me abraçando por trás enquanto eu mexia os ovos. Quando foi a última vez que você saiu com alguém? Que se divertiu? Eu me divirto, respondi defensiva. Trabalhar até meia-noite não conta como diversão humana. Eu revirei os olhos, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Minha vida era trabalho, casa, trabalho, casa. Um ciclo infinito. Mas eu estava bem assim. Estava segura. Estava no controle. Ou pelo menos eu achava que estava. 2 dias depois daquele domingo, minha vida mudou para sempre. Era uma terça-feira comum no escritório. Eu estava revisando contratos quando minha secretária me avisou que o novo cliente havia chegado. Um arquiteto que precisava de assessoria jurídica para um grande projeto imobiliário. Coisa de rotina para mim. Então ele entrou na sala. Daniel Carvalho tinha 32 anos. E quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, eu juro que senti algo que nunca havia sentido antes. Não foi apenas atração física, embora ele fosse incrivelmente bonito, com aqueles olhos castanhos profundos e um sorriso que parecia guardar segredos. Foi algo mais visceral, mais assustador. Foi como se meu corpo inteiro reconhecesse algo nele que minha mente não conseguia nomear. Doutora Clara Santos? Ele perguntou, estendendo a mão. Quando nossas mãos se tocaram, senti um choque elétrico percorrer minha espinha. Ridículo, eu sei. Coisa de romance barato, mas foi exatamente o que aconteceu. Prazer, Sr. Carvalho. Consegui dizer, tentando parecer profissional. Durante toda a reunião, eu lutei para me concentrar nos documentos à minha frente. Daniel explicava seu projeto com uma paixão contagiante. Era um complexo residencial que misturaria a arquitetura moderna com elementos históricos da cidade. Enquanto ele falava, gesticulando animado, eu me pegava observando seus lábios, o movimento de suas mãos, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seu trabalho. O que você acha? Ele me perguntou em determinado momento, me tirando de meus pensamentos inadequados. Eu pisquei, tentando me recompor. Desculpe, pode repetir? Ele sorriu. E aquele sorriso, Deus, aquele sorriso deveria ser ilegal. Eu perguntei o que você acha da cláusula de preservação histórica. Forcei meu cérebro a funcionar. É sólida, mas precisamos revisar alguns pontos para garantir que você não tenha problemas com o patrimônio histórico municipal. A reunião durou 2 horas. 2 horas durante as quais eu me senti mais viva do que havia me sentido em anos.
Quando finalmente terminamos, Daniel fechou sua pasta, mas não se levantou. Doutora Clara, ele disse, e havia algo em sua voz que fez meu coração acelerar. Eu sei que isso pode soar inapropriado, mas você gostaria de jantar comigo? Para discutirmos os detalhes do contrato em um ambiente mais descontraído? Eu deveria ter dito não. Eu sabia que deveria. Tinha regras rígidas sobre não me envolver com clientes. Mas quando abri a boca, o que saiu foi: um jantar seria inapropriado. Mas podemos tomar um café depois do expediente. O sorriso que ele me deu naquele momento deveria ter sido um aviso. Deveria ter me feito correr na direção oposta. Mas em vez disso, eu sorri de volta. Aquele café mudou tudo. Nos encontramos em um café pequeno e aconchegante perto do escritório. Eu havia dito a mim mesma que seria apenas 1 hora. Apenas para discutir o contrato. Mas 3 horas depois, ainda estávamos lá, conversando como velhos amigos. Daniel me contou que havia perdido a mãe aos 19 anos, de câncer. Contou sobre como isso o havia transformado, como ele havia canalizado toda aquela dor para a arquitetura, tentando criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem em casa, seguras. E eu me abri de uma forma que nunca havia me aberto com ninguém. Contei sobre minha mãe, sobre como assumi a responsabilidade de cuidar de Helena, sobre como construí muros tão altos ao meu redor que às vezes me sentia sufocada por eles. Você não precisa ser forte o tempo todo, Daniel disse suavemente, seus olhos fixos nos meus. Todos precisamos de alguém. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, ou talvez se abriu, não sei ao certo. Quando nos despedimos naquela noite, ele beijou minha bochecha. Um beijo casto, rápido, mas que queimou minha pele por horas depois. Cheguei em casa flutuando. Helena estava no sofá assistindo TV quando entrei. Nossa, que cara é essa? Ela perguntou curiosa. Você está brilhando? Eu ri, jogando minha bolsa no sofá. Que exagero. Conta. O que aconteceu? Você conheceu alguém? Eu deveria ter contado naquele momento. Deveria ter dito. Conheci um cliente incrível, mas vou manter tudo profissional. Deveria ter falado sobre Daniel, transformado aquilo em algo normal, sem segredos. Mas não contei. Não sei por quê. Talvez porque queria guardar aquilo só pra mim por um tempo. Talvez porque no fundo eu já sabia que aquilo era errado. Foi só um dia bom no trabalho. Menti. Helena me olhou desconfiada, mas deixou passar. Aquela foi minha primeira mentira. Mas não seria a última. Nas semanas seguintes, Daniel e eu começamos a nos encontrar regularmente. Sempre com a desculpa do contrato, claro. Sempre precisando discutir algum detalhe jurídico. Mas a verdade é que estávamos nos apaixonando. Eu nunca havia me apaixonado antes. Não daquele jeito. Não de uma forma que me fazia esquecer quem eu era, que me fazia rir sem razão, que me fazia verificar meu celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem dele. Daniel era perfeito. Inteligente, engraçado, ambicioso, mas sensível. Conversávamos sobre tudo. Desde arquitetura e direito até nossos sonhos e medos mais profundos. Ele me fazia sentir vista de uma forma que eu nunca havia experimentado. O problema é que eu estava escondendo tudo isso de Helena. Toda vez que eu saía para me encontrar com Daniel, eu inventava uma desculpa. Vou ficar até tarde no escritório. Tenho um jantar com clientes. Preciso revisar uns contratos em casa de um parceiro. Helena nunca desconfiou. Ela confiava em mim completamente. E eu estava traindo essa confiança a cada mentira. 1 mês depois do nosso primeiro café, Daniel me beijou de verdade. Foi depois de um jantar em que havíamos bebido um pouco de vinho demais e rido alto demais. Ele me acompanhou até meu carro e antes que eu pudesse abrir a porta, me virou gentilmente para ele. Clara, ele sussurrou, eu estou me apaixonando por você. Eu deveria ter parado aquilo ali. Deveria ter dito que ele era meu cliente, que aquilo era antiético, que eu não podia. Mas em vez disso eu disse, eu também. E então ele me beijou. E foi como se o mundo inteiro parasse. Como se nada mais importasse. Como se só existíssemos nós dois. Quando cheguei em casa naquela noite, eram 2 da manhã. Helena havia dormido no sofá me esperando. Quando me ouviu entrar, acordou sonolenta. Onde você estava? Ela perguntou, esfregando os olhos. Fiquei preocupada. Desculpa, teve uma emergência no escritório, menti, mais uma vez. Ela assentiu, confiando em mim como sempre confiou. E aquilo doeu. Doeu de uma forma que eu tentei ignorar, mas que começou a roer minha consciência como um ácido lento. Então chegou o dia que mudou tudo. O dia em que meu mundo desmoronou. Era um sábado à tarde. Helena havia marcado de ir a uma galeria de arte no centro da cidade. Ela estava animada porque finalmente conseguiram um espaço para expor suas telas. Eu havia prometido que iria com ela, mas de manhã, Daniel me ligou dizendo que precisava me ver. É importante, Clara. Por favor. Eu deveria ter ido com minha irmã,
Deveria ter priorizado Helena, como sempre fiz. Mas meu coração estava tomando as decisões no lugar da minha cabeça. Helena, desculpa, surgiu uma coisa do trabalho. Menti pela enésima vez. Você se importa de ir sozinha? Vi a decepção nos olhos dela, mas ela sorriu. Tudo bem, mana. Trabalho em primeiro lugar, né? Eu entendo. Ela não entendia. Ela não fazia ideia. Encontrei Daniel em seu apartamento. Ele estava nervoso, andando de um lado para o outro. Quando entrei, ele me pegou pelas mãos. Clara, eu preciso te apresentar para as pessoas importantes da minha vida. Não aguento mais esconder o que sentimos. Eu te amo. Meu coração quase explodiu no peito. Eu também te amo. Então vem comigo. Agora. Tem uma inauguração de uma galeria de arte. Minha prima é uma das artistas expondo. Quero que você conheça minha família. Uma galeria de arte. Um sino de alarme tocou na minha mente, mas eu o ignorei. Que coincidência boba, pensei. São Paulo é cheia de galerias. Chegamos ao local meia hora depois. Era um espaço moderno e elegante, cheio de gente sofisticada circulando entre as obras. Daniel me guiava pela multidão, apresentando-me a amigos e conhecidos, quando de repente eu a vi. Helena. Minha irmã estava do outro lado do salão, conversando animadamente com uma mulher mais velha. Ela usava aquele vestido azul que eu a ajudei a escolher. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto ela gesticulava, provavelmente falando sobre suas pinturas. Meu sangue congelou. Daniel, consegui sussurrar. Precisamos ir embora. Agora. Mas era tarde demais, porque naquele exato momento, Helena olhou na nossa direção, e nossos olhares se encontraram. Vi a confusão em seu rosto, depois o reconhecimento. Ela sabia que aquele era o dia que tínhamos combinado de vir juntas. Ela estava me vendo ali, de mãos dadas com um homem que ela nunca tinha visto antes, quando eu havia dito que tinha trabalho. Ela começou a caminhar na nossa direção, e eu entrei em pânico. Clara, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou confusa. Seus olhos foram de mim para Daniel e de volta para mim. Eu pensei que você tinha trabalho. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse inventar mais uma mentira, Daniel sorriu largamente. Você conhece minha namorada? Ele perguntou orgulhoso, sem fazer ideia do que estava prestes a causar. O rosto de Helena ficou branco. Sua namorada? E então, para meu absoluto horror, uma mulher se aproximou do nosso grupo. Era a prima de Daniel, a artista. Daniel, que bom que você veio. E trouxe companhia, ela disse alegremente. Então ela olhou para Helena. Helena, querida, vejo que você já conheceu meu primo e a namorada dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez, como se eu fosse uma estranha. E então, com uma voz que eu nunca havia ouvido dela, uma voz fria e quebrada, ela disse: Clara, o que está acontecendo? Eu não conseguia respirar. Meu mundo estava desmoronando ao meu redor, e tudo o que eu podia fazer era ficar ali parada, congelada, enquanto Helena me olhava esperando uma explicação. Daniel, finalmente percebendo que algo estava errado, me olhou confuso. Clara, você conhece Helena? Foi quando tudo desabou de vez. Ela é minha irmã. Eu sussurrei. O choque no rosto de Daniel foi instantâneo. O quê? Mas foi o rosto de Helena que me destruiu. Vi a dor, a traição, a incredulidade se espalhando por suas feições. Suas mãos começaram a tremer. Sua irmã? Daniel repetiu incrédulo. Mas você nunca mencionou. Porque ela estava escondendo. Helena disse. E sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que me cortou como uma lâmina. Escondendo você. Mentindo para mim. Por quanto tempo, Clara? Por quanto tempo você esteve com ele às minhas costas? Helena, eu posso explicar. Quanto tempo? Ela gritou, fazendo várias pessoas ao nosso redor se virarem para olhar. 2 meses, admiti, com lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Helena cambaleou como se tivesse levado um soco. A prima de Daniel tentou intervir, confusa, mas Helena a afastou. 2 meses, ela repetiu, como se não conseguisse acreditar. 2 meses você me mentiu. Me olhou nos olhos todo santo dia e mentiu. Você era a única pessoa em quem eu confiava completamente, Clara. A única. Eu sinto muito. Eu não queria. Não queria o quê? Não queria que eu descobrisse? Ou não queria se apaixonar por ele? Helena riu, mas era uma risada sem humor, quebrada. Você sabe o que é pior? Não é nem o fato de você ter um namorado e não ter me contado. É que você mentiu, repetidas vezes. Olhava para mim e inventava desculpas esfarrapadas. Me tratava como uma idiota. Eu nunca quis te magoar. Mas magoou. Helena gritou novamente. E agora havia lágrimas correndo por seu rosto também. Você era tudo para mim, Clara. Éramos nós duas contra o mundo, lembra? Era isso que a gente sempre dizia.
Mas aparentemente isso não significava nada para você. Daniel tentou falar. Helena, eu não sabia. E você? Helena se virou para ele com uma fúria que eu nunca havia visto nela. Você a incentivou a mentir para mim? A me esconder? Não. Daniel disse rapidamente. Eu não sabia que Clara tinha uma irmã. Ela nunca mencionou. Aquilo foi como mais um golpe em Helena. Ela olhou para mim com uma mistura de dor e descrença absoluta. Você nem ao menos contou para ele sobre mim? Eu não existo para você? Sou tão insignificante assim? Não é isso. Eu disse desesperada, tentando tocá-la, mas ela se afastou como se meu toque queimasse. Não encoste em mim, ela disse com uma voz gelada. Não se atreva. Helena saiu da galeria sem olhar para trás. Tentei segui-la, mas ela era rápida, movida pela dor e pela raiva. Daniel tentou me acompanhar, mas eu o afastei. Não, Daniel. Não agora. Corri atrás de Helena até a rua, gritando seu nome. Mas ela entrou em um táxi e desapareceu antes que eu pudesse alcançá-la. Quando voltei para casa 2 horas depois, encontrei a casa em silêncio. O quarto de Helena estava com a porta fechada. Bati levemente. Helena, por favor, me deixe explicar. Por favor. Silêncio. Helena, eu sinto muito. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que te machuquei. Mas, por favor, me dá uma chance de explicar. Por favor, mana, a porta se abriu bruscamente. Helena estava com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Mas sua expressão era fria, distante. Não me chame de mana, ela disse com uma voz sem emoção. Você perdeu esse direito. Helena, eu quero que você me explique uma coisa, Clara. Só uma. Por que você não me contou? Desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro, por que você escolheu mentir? Eu não tinha uma boa resposta. Como eu poderia explicar que eu havia gostado de ter algo só meu? Que eu havia gostado da sensação de não ser apenas a irmã mais velha responsável, mas apenas uma mulher apaixonada? Como eu poderia dizer isso sem soar ainda mais egoísta do que já era? Eu não sei, admiti miseravelmente. Eu acho que eu queria algo que fosse só meu. Algo que não tivesse nada a ver com responsabilidade ou obrigação. E então, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar e... Então você preferiu continuar mentindo. Helena completou. Preferiu me tratar como uma estranha, como alguém que não merecia saber da sua vida. Não foi isso. Foi exatamente isso, ela me cortou. E sabe o que dói mais? Não é nem o fato de você ter escondido um namorado. É que você provou que eu não posso confiar em você. E se eu não posso confiar em você, Clara? Então, o que a gente tem? Aquelas palavras me destroçaram. A gente tem tudo. A gente é irmã, a gente. Não, ela disse, balançando a cabeça. Irmãs não fazem isso uma com a outra. Irmãs não mentem, não escondem, não traem. Eu não te traí. Você mentiu para mim por 2 meses. Helena explodiu novamente. Você olhava para mim todo dia e mentia. Que parte disso não é traição? Ela tinha razão. Deus, ela tinha toda a razão, e eu não tinha defesa. Eu vou procurar um apartamento. Helena disse finalmente, voltando para dentro do quarto. Não consigo mais ficar aqui. Não, Helena, por favor, não faz isso. Essa é nossa casa. Era nossa casa, ela me corrigiu. Quando a gente se respeitava. Quando a gente confiava uma na outra. Agora é só um lugar onde eu moro com uma estranha. E então ela fechou a porta na minha cara. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Helena mal falava comigo. Ela dormia no quarto dela, comia em horários diferentes dos meus, evitava qualquer contato. Era como se fôssemos 2 estranhas compartilhando um apartamento. Não 2 irmãs que cresceram juntas. Daniel tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Ele apareceu no meu escritório uma vez. Mas eu pedi para minha secretária dizer que eu estava em uma reunião, não porque eu não o amasse mais, mas porque olhar para ele significava lembrar de tudo que eu havia perdido. Uma semana depois daquela noite fatídica, cheguei em casa e encontrei Helena empacotando suas coisas. Achei um apartamento, ela disse sem olhar para mim. Vou me mudar no fim de semana. Meu coração afundou. Helena, por favor, não precisa ser assim. Precisa, Clara. Eu não consigo mais te olhar sem lembrar de como você me mentiu. Sem lembrar que eu passei 2 meses preocupada com você trabalhando até tarde, quando na verdade você estava com ele. Eu errei. Eu sei que errei. Mas nós somos irmãs. Nós sempre superamos tudo juntas. Isso era antes de você destruir minha confiança. Ela disse, finalmente me encarando. E o que vi em seus olhos me gelou. Não era raiva, era indiferença. Sabe o que é pior? Eu poderia ter ficado feliz por você. Se você tivesse me contado, eu teria ficado animada que você finalmente conheceu alguém. Mas você escolheu me excluir.
E agora é tarde demais. Nunca é tarde demais, eu disse desesperada. É sim. Porque mesmo se eu te perdoar um dia, eu nunca vou esquecer. E eu nunca vou confiar em você da mesma forma. E o que é um relacionamento entre irmãs sem confiança? Ela tinha razão. Novamente. Helena se mudou naquele fim de semana. Levou metade das nossas coisas. Metade das nossas memórias. A casa ficou absurdamente vazia sem ela. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu estava sozinha pela primeira vez em anos. E a solidão era esmagadora. Daniel continuou tentando contato. Finalmente, 3 semanas depois, eu concordei em encontrá-lo. Nos encontramos no mesmo café onde havíamos tido nosso primeiro encontro. A ironia não passou despercebida por mim. Clara, ele disse quando me viu pegando minhas mãos. Eu sinto muito por tudo. Se eu soubesse. Não foi sua culpa, eu disse, e era verdade. Fui eu. Eu que escondi você dela. Eu que menti repetidamente. Você nem sabia que ela existia. Por que você não me contou sobre ela? Ele perguntou gentilmente. Eu respirei fundo. Era hora de ser honesta, pelo menos com ele. Porque eu tinha medo. Medo de que se eu contasse para Helena, aquilo se tornasse real. E se fosse real, poderia acabar. E eu não queria que acabasse. Pela primeira vez na vida, eu estava me permitindo ser feliz. Ser só eu. Não a irmã mais velha responsável, não a cuidadora. Só eu. E agora? Ele perguntou. Agora eu perdi minha irmã. Eu disse. E as lágrimas começaram a cair. E eu não sei se vale a pena. Por mais que eu te ame, Daniel, não sei se vale a pena perder ela. Vi a dor nos olhos dele. Você está terminando comigo? Eu não sei, admiti honestamente. Tudo que eu sei é que eu destruí a coisa mais importante na minha vida por ter medo de ser honesta. E agora preciso descobrir como viver com essa escolha. Passaram-se 3 meses desde que Helena se mudou. 3 meses durante os quais eu vivi no inferno da minha própria criação. Terminei meu relacionamento com Daniel. Não porque não o amasse, mas porque toda vez que olhava para ele, via o rosto machucado da minha irmã. Ele entendeu. Doeu nele também, mas ele entendeu. Enviei mensagens para Helena quase todos os dias. Às vezes ela respondia com monossílabos. Na maioria das vezes deixava no vácuo. Mas eu não desistia. Eu sabia que não merecia seu perdão, mas precisava tentar. Comecei a fazer terapia. Aprendi que meu medo de vulnerabilidade vinha da perda da nossa mãe. Aprendi que eu havia construído muros tão altos que nem as pessoas que eu amava conseguiam entrar. Aprendi que amor não é posse ou exclusividade, mas sim compartilhar, confiar, ser honesta. Um dia, recebi uma mensagem de Helena. Minha exposição é amanhã. Galeria Azul, 19h. Meu coração quase parou. Ela estava me convidando? Ou apenas me informando? Cheguei à galeria 15 minutos mais cedo no dia seguinte. Minhas mãos tremiam. Não sabia se Helena iria querer falar comigo ou se apenas toleraria minha presença. Quando entrei, vi suas telas pela primeira vez e comecei a chorar. Todas, absolutamente todas, eram sobre nós duas. Sobre irmãs, sobre a infância que compartilhamos, sobre a dor da separação, sobre a saudade. Uma tela em particular me destroçou. Era nós duas, criança, de mãos dadas com a legenda. Antes da queda. Você veio? Uma voz disse atrás de mim. Me virei e vi Helena. Ela estava linda, com um vestido vermelho, os cabelos presos, mas seus olhos ainda carregavam tristeza. Eu nunca perderia isso, eu disse, limpando minhas lágrimas. Helena, suas telas elas são perfeitas. São sobre nós, ela disse simplesmente. Sobre o que a gente foi. Sobre o que a gente perdeu. Será que a gente pode recuperar? Perguntei, minha voz quebrando. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, Clara. Você me machucou de uma forma que eu não achei que fosse possível. Me fez questionar tudo que a gente tinha. Eu sei, e eu sinto muito. Mais do que palavras podem expressar. Sinto muito não é suficiente, ela disse. Mas sua voz era mais suave agora. Mas é um começo. Eu olhei para ela esperançosa. Um começo? Helena suspirou. Eu pintei essas telas porque precisava processar o que aconteceu. Precisava transformar a dor em algo tangível. E no processo, percebi que mesmo com toda a mágoa, mesmo com toda a raiva, você ainda é minha irmã. E eu ainda sinto sua falta. Minhas lágrimas caíram mais forte. Eu também sinto sua falta. Todos os dias. Mas, Clara, ela continuou. E havia firmeza em sua voz. Se a gente vai tentar reconstruir isso, tem que ser diferente. Nada de mentiras. Nada de segredos. Honestidade total, mesmo quando dói. Prometo, eu disse imediatamente. Eu juro, Helena. Nunca mais. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia acreditar em mim. Então, lentamente, ela estendeu a mão. Está bem, vamos tentar.
Mas vai levar tempo, Clara, muito tempo. Eu entendo, eu disse, pegando sua mão. E eu vou esperar o tempo que for necessário. E foi assim que começamos de novo. Não foi fácil. Houve momentos em que Helena ainda me olhava com desconfiança. Momentos em que ela se fechava quando eu tentava me aproximar. Momentos em que eu via a dor ainda latente em seus olhos. Mas também houve momentos bons. Almoços aos domingos. Conversas ao telefone. Pequenos passos em direção à cura. Levou mais de 1 ano para que as coisas realmente melhorassem. 1 ano de terapia, de conversas difíceis, de reconstrução lenta mas constante. Eu aprendi a ser vulnerável sem ter medo. Aprendi que confiar nas pessoas não é fraqueza, é coragem. Aprendi que o amor verdadeiro, o amor entre irmãs, pode sobreviver até mesmo à pior das traições. Mas nunca será o mesmo. E talvez isso seja bom. Talvez precisássemos quebrar para nos reconstruir mais fortes. Helena me perdoou. Eventualmente. Mas ela estava certa, ela nunca esqueceu. E eu carrego essa culpa comigo todos os dias. Não como um peso que me esmaga, mas como uma lembrança constante de que nossas escolhas têm consequências. Que uma mentira nunca é pequena o suficiente para não importar. Que a confiança, uma vez quebrada, nunca se restaura completamente. Quanto ao Daniel, eu o vejo às vezes, de passagem. Ele se casou 2 anos depois de tudo aquilo acontecer. Com uma mulher gentil, uma professora que ele conheceu em um evento de caridade. Quando soube, senti uma pontada no peito, mas não de ciúmes. Era nostalgia. Nostalgia do que poderia ter sido se eu tivesse feito as escolhas certas desde o início. Mas eu não posso viver no que poderia ter sido. Só posso viver no que é. E o que é, agora, é isso. Helena e eu reconstruímos nosso relacionamento sobre bases diferentes. Mais honestas, mais maduras, mas também mais frágeis. Aprendemos a nos respeitar de formas que nunca tivemos que fazer antes, porque antes a confiança era automática. Agora ela é conquistada, dia após dia, escolha após escolha. Hoje, 5 anos depois daquela noite fatídica na galeria, eu posso dizer que minha irmã voltou a fazer parte da minha vida. Não da mesma forma, nunca da mesma forma. Há uma cicatriz entre nós que nunca vai desaparecer completamente. Mas cicatrizes são provas de que sobrevivemos, de que algo quebrou, mas se curou. Mesmo que torto, mesmo que imperfeito, curou. Helena se tornou uma artista reconhecida. Suas exposições sobre irmandade, perda e redenção tocaram milhares de pessoas. Ela me disse alguns meses atrás que nossa história, por mais dolorosa que tenha sido, deu profundidade ao seu trabalho. Que a dor a transformou em uma artista melhor. Não sei se isso me consola ou me faz sentir ainda pior. Provavelmente as duas coisas. Eu ainda sou advogada. Ainda trabalho demais. Mas agora, quando alguém me convida para sair, quando uma amizade ou um possível relacionamento surge, eu não escondo mais. Aprendi essa lição da pior forma possível. Aprendi que os segredos que guardamos para proteger nosso coração acabam destruindo as pessoas que mais amamos. Há algumas semanas, Helena me ligou em um domingo de manhã. Clara, você tem planos para o almoço? Não, respondi surpresa. Ela raramente tomava a iniciativa de nos vermos. Vem aqui em casa. Vou fazer aquela massa que a mãe fazia. Meu coração apertou. Aquela massa era especial. Era a receita que nossa mãe fazia nos domingos antes de morrer. Helena nunca tinha feito aquela massa para mim desde a traição. Quando cheguei no apartamento dela, ela estava na cozinha, vestindo o avental que era da nossa mãe. O cheiro da massa cozinhando me transportou de volta à infância. Aos domingos felizes, quando éramos apenas 2 irmãs que se amavam incondicionalmente, sem a complicação da vida adulta. Senti as lágrimas chegarem, mas as segurei. Precisei de 5 anos para conseguir fazer essa massa de novo. Helena disse, sem se virar do fogão. Toda vez que eu tentava, lembrava daquele domingo, quando você estava fazendo o café da manhã e eu reclamei da minha vida amorosa. O dia antes de tudo começar a desmoronar. Por isso nunca consegui terminar a receita. Helena, eu comecei, mas ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Hoje de manhã acordei e pensei, chega, já passou tempo suficiente. A dor ainda está aqui. Provavelmente sempre vai estar. Mas a raiva foi embora. E eu percebi que quero minha irmã de volta. Não a irmã de antes, porque essa não existe mais. Mas essa nova versão, essa Clara que aprendeu a ser honesta, que aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza. Eu quero conhecer essa pessoa melhor. Não consegui segurar as lágrimas dessa vez. Elas caíram silenciosas enquanto eu observava minha irmã, essa mulher forte e incrível que eu havia machucado tão profundamente e que ainda assim estava me dando outra chance. Eu também quero isso, consegui dizer.
Mais do que qualquer coisa. Nós comemos aquela massa em silêncio inicialmente, apenas saboreando o gosto da infância, da memória da nossa mãe, do que costumávamos ser. E então, lentamente, começamos a conversar. De verdade. Sem guardar nada. Falei sobre a terapia, sobre o que aprendi sobre mim mesma, sobre meu medo de abandono que vinha da morte da mãe e da partida do pai. Helena falou sobre como a traição a fez questionar não apenas a mim, mas a si mesma. Como ela se perguntou o que havia feito de errado para eu não confiar nela. Você não fez nada de errado, eu disse com firmeza. Nunca foi sobre você. Foi sempre sobre mim. Sobre meus medos, minhas inseguranças, minha incapacidade de ser vulnerável. Eu sei disso agora, ela respondeu. Mas levou tempo para entender. Levou muito tempo para não transformar sua traição em algo sobre minhas falhas. Sabe o que é engraçado? Helena disse depois de um momento. Engraçado de um jeito triste, mas engraçado. Durante aqueles 3 meses em que você estava com Daniel às escondidas, eu estava pintando uma série sobre conexão entre irmãs. Sobre como o vínculo entre irmãs é inquebrantável, mais forte que qualquer coisa. E então descobri que você estava me mentindo esse tempo todo. E percebi que eu estava pintando uma fantasia. Aquilo me destruiu artisticamente também. Fiquei meses sem conseguir tocar em um pincel. Eu não sabia disso, sussurrei. Você nunca me contou. Como eu contaria? Helena deu um sorriso triste. Você estava ocupada tentando me reconquistar. E eu estava ocupada demais sangrando para falar sobre arte. Mas agora posso falar. E preciso que você saiba que sua escolha não afetou apenas nosso relacionamento. Afetou cada parte de mim. Cada palavra dela era como uma lâmina. Mas eu precisava ouvir. Precisava entender completamente o impacto do que fiz. Sinto muito. Eu disse novamente, sabendo que essas palavras nunca seriam suficientes, mas precisando dizê-las mesmo assim. Eu sei que desculpas não mudam o passado, mas eu sinto muito por cada dor que causei, por cada lágrima, cada noite em que você chorou por minha causa, cada momento em que duvidou de si mesma. Helena me olhou por um longo momento. E então fez algo que não fazia há 5 anos. Ela atravessou a mesa e me abraçou. Não foi como os abraços de antes, espontâneos e despreocupados. Foi cuidadoso, quase hesitante, como se estivéssemos reaprendendo como tocar uma na outra. Mas foi um abraço. E foi mais do que eu achei que mereceria de novo. Eu te perdoo, Clara. Ela sussurrou no meu ouvido. De verdade dessa vez. Não um perdão superficial, mas um perdão real. Eu te perdoo porque guardar essa mágoa está me machucando mais do que machucando você. E porque, apesar de tudo, você ainda é minha irmã. E eu ainda te amo. Desmoronei. Chorei como não chorava há anos, com o rosto enterrado no ombro da minha irmã, sentindo o peso de 5 anos de culpa finalmente começando a se dissipar. Não todo o peso. Ele nunca desapareceria completamente, mas o suficiente para eu conseguir respirar de novo. Eu também te amo. Consegui dizer entre soluços. Sempre amei. Mesmo quando estava fazendo tudo errado, mesmo quando estava mentindo, eu te amava. Eu só não sabia como amar do jeito certo. Eu sei, Helena disse, acariciando meus cabelos como fazia quando éramos crianças e eu tinha pesadelos. Eu sei disso agora. Ficamos assim por vários minutos, apenas segurando uma a outra. 2 irmãs que haviam perdido e encontrado uma a outra de novo, diferentes mas ainda conectadas. Quando finalmente nos separamos, ambas estávamos chorando, mas havia algo diferente no ar. Algo mais leve. Como se um capítulo tivesse finalmente se fechado e outro estivesse começando. Então, Helena disse, limpando as lágrimas e forçando um sorriso. Você está saindo com alguém? Dessa vez você pode me contar, sabe? Ri uma risada genuína. Não, trabalho demais, como sempre. Mas estou tentando mudar isso. Comecei a sair mais, a dizer sim para convites. Na semana passada fui em um encontro marcado por uma amiga do escritório. E? Helena perguntou curiosa. Como foi? Horrível, admiti rindo. O cara passou o jantar inteiro falando sobre a ex-namorada. Mas o importante é que eu fui. E que contei para você agora, sem esconder nada. Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Viu? Não é tão difícil. Contar as coisas, compartilhar a vida. É para isso que irmãs servem. Você está certa, concordei. Deveria ter aprendido isso antes. Mas aprendi agora. E prometo, Helena. Prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Mesmo que seja embaraçoso. Mesmo que seja difícil. Sem mais segredos. Sem mais segredos, ela repetiu, e estendeu o dedo mindinho como fazíamos quando éramos crianças para selar promessas importantes. Entrelaçamos nossos dedos mindinhos, um gesto bobo e infantil.
mas que significava mais do que qualquer contrato assinado. Sabe o que eu quero? Helena disse depois, servindo sobremesa. Aquela torta de limão que ela fazia maravilhosamente bem. Quero que a gente estabeleça uma tradição nova. Todo domingo, uma de nós cozinha para a outra. Podemos alternar. Sem desculpas de trabalho, sem cancelamentos de última hora. Apenas nós duas, reconectando, reconstruindo. Eu adoraria isso, respondi. E era verdade. Mais do que qualquer coisa, eu queria isso. Queria esses momentos simples com minha irmã de volta. Queria a normalidade, a intimidade, a confiança. Mesmo que tivéssemos que construir tudo de novo, tijolo por tijolo. E se você conhecer alguém, Helena adicionou com um tom mais sério. Você me conta. Desde o primeiro café. Desde o primeiro interesse. Não porque eu preciso aprovar, ou porque eu vou me intrometer, mas porque quero fazer parte da sua vida. Das partes boas também, não só das obrigações e responsabilidades. Prometo, eu disse. E dessa vez, era uma promessa que eu sabia que manteria. Porque aprendi, da forma mais dolorosa possível, que esconder partes de nós das pessoas que amamos não as protege. Apenas constrói muros que eventualmente nos separam completamente. Enquanto voltava para casa naquela noite, dirigi pelas ruas de São Paulo sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança ingênua de que as coisas voltariam a ser como eram antes, porque isso era impossível, mas a esperança de que poderíamos construir algo novo, algo diferente, mas talvez até mais forte, porque foi testado e sobreviveu. Então, pessoal, essa é minha história. A história de como traí minha irmã, perdi sua confiança e passei anos tentando reconquistar o que havia destruído em apenas 2 meses de mentiras. É uma história sobre escolhas erradas, sobre as consequências devastadoras de esconder quem somos das pessoas que mais amamos. Mas também é uma história sobre perdão, sobre reconstrução, sobre como o amor verdadeiro, mesmo machucado e cicatrizado, pode sobreviver. Se tem algo que eu quero que vocês levem dessa história, é isso. Não escondam sua vida das pessoas que amam. Não importa quão assustador seja se abrir, quão vulnerável você se sinta. A vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E os segredos que guardamos para nos proteger acabam se tornando as armas que nos destroem. Eu perdi 5 anos com minha irmã por causa do medo. 5 anos que nunca vou recuperar. 5 anos de memórias que não criamos, de risadas que não compartilhamos, de momentos que perdemos para sempre. E por quê? Por medo, por orgulho, por achar que podia controlar tudo se apenas mantivesse as coisas separadas, compartimentadas. Mas a vida não funciona assim. As pessoas que amamos merecem nos conhecer completamente. Merecem nossa honestidade, nossa vulnerabilidade, nossas verdades, mesmo quando são difíceis de compartilhar. Porque é na honestidade que construímos confiança real. E é na confiança que construímos relacionamentos que realmente importam. Helena e eu ainda estamos em processo. Provavelmente sempre estaremos. A confiança que quebrei nunca vai ser completamente restaurada, e eu carrego essa responsabilidade todos os dias. Mas estamos tentando. Estamos reconstruindo. E em alguns momentos, como naquele domingo comendo a massa da nossa mãe, eu consigo vislumbrar o que poderíamos ter de novo. Não o que tínhamos antes, mas algo novo, algo crescido da dor e do perdão. Se você tem um irmão ou irmã, ligue para eles hoje. Conte para eles sobre sua vida, sobre seus medos, seus sonhos, suas dificuldades. Seja honesto, seja vulnerável, porque você nunca sabe quando uma escolha errada pode transformar a pessoa mais importante da sua vida em uma estranha. E o caminho de volta é longo, doloroso e nem sempre bem-sucedido. Eu tive sorte. Helena me perdoou, mas ela não precisava ter perdoado. E se ela não tivesse perdoado, eu teria que viver o resto da minha vida sabendo que destruí o relacionamento mais importante que eu tinha por pura covardia, por não ter coragem de ser honesta desde o início. Então não cometam o mesmo erro que eu cometi. Não deixem o medo guiar suas escolhas. Não escondam quem vocês são, o que sentem, quem amam. Porque no final, os únicos arrependimentos reais que temos são sobre as vezes que não fomos autênticos. As vezes que escolhemos a segurança da mentira sobre a vulnerabilidade da verdade. E se você já cometeu esse erro, se já traiu a confiança de alguém que ama, saiba que não é tarde demais para começar a consertar. Não vai ser fácil. Vai levar tempo, vai doer. Mas vale a pena tentar. Vale a pena lutar pelo amor que importa. Vale a pena ser honesto, mesmo quando a honestidade dói. Helena me ensinou isso. Me ensinou que o perdão é possível, mas não é automático. Tem que ser conquistado dia após dia, escolha após escolha.
Me ensinou que o amor entre irmãs pode sobreviver até mesmo à pior traição, mas nunca será o mesmo. E talvez no final isso seja um ensinamento valioso. Talvez precisamos quebrar algumas coisas para entender seu verdadeiro valor. Eu não recomendo esse caminho. Não recomendo aprender da forma dolorosa como eu aprendi. Mas se você está no meio dessa bagunça agora, se você já mentiu, já escondeu, já traiu, saiba que há um caminho de volta. É árduo, é longo, mas existe. E no final, do outro lado da dor, pode haver algo novo. Algo diferente, mas real. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente. Essa é minha história. A história de Clara e Helena. De duas irmãs que tinham tudo e perderam. De uma traição que destruiu anos de confiança. Mas também de perdão, de reconstrução, de esperança. Porque no final, não importa quão quebrados estejamos, sempre há a possibilidade de cura. Pode não ser a cura completa que imaginamos, mas é cura mesmo assim. E às vezes isso é tudo que precisamos. A chance de tentar de novo, a chance de ser melhores, a chance de amar mesmo com cicatrizes. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me deixarem dividir esse peso com vocês. E se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com alguma parte dela, deixe seu comentário abaixo. Vamos conversar, vamos compartilhar. Porque é no compartilhar nossas dores e nossos erros que descobrimos que não estamos sozinhos e que sempre há esperança de recomeço.